Secretário Municipal de Educação, Marcelo Neves. A cidade vive um momento importante, né? Na verdade, pais e alunos vivem esse momento muito importante, que é o momento da matrícula, né? Segue até o dia 31 de janeiro, o período da matrícula na rede municipal de educação. Conta com 206 escolas, até confirmar esse dado, se estiver errado, me corrija, 206 escolas e vagas que abrangem estudantes de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e educação para jovens e adultos. A gente vive essas 2 semanas de matrícula, né? Começou ontem, vai até o próximo dia 31. Como é que está o andamento das matrículas, secretário? Eu começo, claro, desejando um ótimo dia ao senhor, prazer tê-lo aqui conosco no nosso Bom Dia Feira. Fala um pouco para a gente desse momento das matrículas, que é importante os pais estarem atentos para garantir as suas vagas, né? Sobretudo aqueles que já ocupam de fato uma das vagas, aqueles que já estão na rede municipal ou aqueles novos também. Como é que está sendo esse momento de matrícula, de que forma que ele se iniciou aqui em Feira de Santana? Um ótimo dia, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes do Bom Dia Feira, bom dia aos colegas de estúdio aqui também, Joaquim, que está fora, Ana Paula Ferreira Júnior, Miro Nascimento. Olha, na verdade essa é a segunda etapa do nosso processo de matrícula, né? Ele começou no mês de dezembro com apenas uma rematrícula, a ratificação daqueles alunos que já fazem parte da rede municipal. Eles, na verdade, já no mês de dezembro já compareceram às escolas, os pais, e já ratificaram a presença dos alunos para o ano 2020. E agora, do dia 16 ao dia 31 de janeiro, nós estamos recebendo aqueles alunos novos, os alunos que são de outras redes, estadual ou particular, e também de outras cidades, além de alunos que querem trocar de escolas, né? Às vezes muda de bairro, alguma coisa nesse sentido. Então, o movimento maior aconteceu exatamente no mês de dezembro. Aí é algo em torno de 80% do nosso movimento. E agora, esse residual que a gente espera que ocorra tudo bem, com muita tranquilidade, inclusive sem filas. Quantos alunos a gente deve ter nesse ano, em 2020, aqui em Feira de Santana? Olha, há uma expectativa de em torno de 54 mil alunos. Eu acredito até que possa cair, porque, na verdade, nosso número de matrículas tem caído. Isso não é Feira de Santana, é na boa parte do Nordeste, principalmente na Bahia. O próprio BGE, no ano passado, divulgou que somente um município baiano, que foi Luiz Eduardo Magalhães, teve aumento de população. Então, na verdade, a gente está tendo aí uma diminuição de população em algumas cidades, inclusive com essa população mais jovem, que são exatamente as crianças e os adolescentes. E o que é que o senhor atribui isso? Seria, de fato, a evasão escolar? Ou são, por exemplo, no caso da rede municipal, tem a situação também da faixa etária do aluno, né? Ele passou para o ensino médio, ele já vai para a rede estadual também. A que se deve isso especificamente aqui em Feira de Santana? Olha, na verdade, há uma diminuição do número de nascimentos, né? Na verdade, isso aí também é que tem contribuído muito para essa diminuição de matrícula. Nós temos aí, isso é, como eu falei, um fenômeno até nordestino, muito mais instrução do ponto de vista de planejamento familiar, né? As famílias antigamente tinham 5 filhos, 4, 10, como é o caso da minha família, e hoje os pais têm 1, 2 filhos geralmente. Então, naturalmente, tem tido uma queda. Há inclusive uma necessidade da rede municipal se adequar a isso, porque nós temos alguns bairros, por exemplo, que nós tínhamos um contingente grande de alunos, né, ali estudando, e esses alunos envelheceram, passaram inclusive para o ensino médio, e aqueles que chegaram já não são na mesma quantidade, então aquelas vagas ali ficarão ociosas. E há uma migração interna, inclusive, dentro de Feira de Santana, com o advento do Minha Casa Minha Vida, os condomínios populares em alguns bairros mais distantes do centro. As escolas do centro da cidade, elas esvaziaram, enquanto outras escolas nesses bairros ficaram aí lotadas, e algumas até com necessidade de expansão, de ampliação, e até mesmo necessidade de novas escolas. Então, na verdade, não seria uma dificuldade de retenção desse aluno? O senhor não nota isso na prática? Não. Eu acho que tem a ver com isso, porque esse não é um fenômeno de Feira de Santana, é um fenômeno, como eu falei, estadual. A gente tem conversado com alguns secretários e em praticamente todas as cidades aqui da Bahia que a gente conversa tem acontecido isso. A educação, ela é dinâmica, né? Ela trabalha muito com o fluxo exatamente desses alunos, e você tem que estar sempre acompanhando. Às vezes uma escola que já teve um movimento muito, muito grande em determinados bairros,
de uma hora para outra ela de repente cai por um motivo, pode ser habitacional, às vezes a instalação de um equipamento, por exemplo, em um polo industrial, alguma coisa, ele atrai uma população e as populações vão se movendo, inclusive dentro da cidade. Bom, voltando a falar de matrícula, a gente tem esse momento que é da substituição de uma escola por outra, né, a troca de escola, e também o novo aluno que chega à Feira de Santana. Qual que é o trâmite que deve ser seguido por ele? Aquele que está chegando à Feira de Santana, ou aquele que entrou na idade escolar agora, o que é que os pais devem fazer para fazer essa matrícula nesse momento? Pronto, eles têm todo um rito a seguir que diz respeito exatamente à necessidade de apresentar nas escolas a documentação dos alunos, né, dos pais responsáveis e do aluno também. Então ele vai levar lá o histórico escolar, a ficha de transferência, vai trazer os documentos pessoais do aluno e dos pais também. Então eles podem se dirigir a qualquer escola, o sistema é informatizado. Você não precisa ir na escola que você vai estudar, você pode ir em qualquer escola e indicar aquela escola, qual é a preferência. Você indica, na verdade, 3 escolas e nós vamos tentar encaixar esses alunos em uma dessas 3 opções. A nível de projetos educacionais, secretário, por que rumo Feira de Santana deve trilhar em 2020 e digo até os próximos anos também, tendo em vista que recentemente a própria prefeitura desapropriou o Feira Tênis Clube, ali vai ser a sede da secretaria, vai ter um complexo educacional ali, as obras a gente sabe que estão em trâmites burocráticos para se ter início e deve ser um equipamento importante também para a educação municipal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses projetos que se tem para esse ano e os próximos anos também. O senhor que assumiu a secretaria há menos de um ano, né, secretário? Já completou um ano? 5 meses. 5 meses, né? 5 meses. Quando da saída da então secretária Jaiana Ribeiro, o senhor assumiu há 5 meses, de que forma que o senhor encontrou a secretaria e qual que é o planejamento a partir de agora? Eu tenho sempre conversado sobre esse assunto e repetindo que a educação não existe fórmula mágica nem bala de prata, né? Na verdade, a gente tem um trabalho que a sua pergunta é pertinente para os próximos anos, né? Na verdade, tudo que se faz na educação, o efeito vai surgir bem mais à frente. Então, na verdade, é extremamente dinâmico, né, trabalhar com a educação e os efeitos que você implanta hoje, por exemplo, na educação, quando você melhora a infraestrutura, uma escola, um determinado equipamento, a melhoria da educação, o efeito você vai ter daqui a 4, 5, 6 anos. A gente costuma sempre falar muito, o pessoal fala muito do exemplo de Sobral, no Ceará, que ostenta aí talvez os melhores indicadores educacionais do Brasil e do Nordeste, com certeza. Sobral tem 20 anos trabalhando naquela meta. Então, assim, nós temos que, na verdade, criar um projeto que não é de governo, é um projeto da sociedade, da cidade de Feira de Santana, no sentido de abraçar a educação municipal e esse projeto ser seguido, inclusive, para os governos que estarão adiante, ou seja, para os próximos governos, independente de questões políticas, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser continuado. Nós estamos trabalhando muito para recuperar a nossa rede física. Nós temos 206 escolas, como você disse aqui no início do programa. Algumas são nucleadas, algumas escolas realmente com uma necessidade de intervenção imediata de uma infraestrutura nova, escolas com mais de 40 anos de construída, escolas que não têm realmente a condição ideal para atender os alunos. Temos escolas boas, escolas realmente que não deixam a desejar, inclusive para a rede particular da cidade, mas isso é um processo que a gente tem que ser continuado. Uma escola nova hoje, daqui a 5 anos, ela precisa já de uma intervenção, porque é um equipamento que se desgasta muito naturalmente. Então, é um trabalho extremamente complexo. As escolas de Feira de Santana estão divididas mais ou menos 50% na sede, 50% nos distritos, ou seja, nós temos Feira de Santana tem 8 distritos, nós temos uma escola, para vocês entenderem, a 70 quilômetros aqui de Feira de Santana. Nossa. 70 quilômetros da sede, é quase a distância Feira-Salvador. Então, nós temos que todo dia fazer uma operação, por exemplo, de levar professores para essas escolas, trazer alunos para estudar em outras escolas também, que lá já não contempla determinadas séries. Tem a questão da merenda escolar, nós temos 50 mil alunos, 52 mil alunos hoje na rede municipal. Naturalmente, no mínimo, nós temos 104 mil refeições por dia que são servidas nas escolas.
Temos problemas, naturalmente, uma operação desse tamanho, mas o trabalho é para continuar andando para frente, melhorar, e muito já se fez na Secretaria de Educação. Nós temos índices de educacionais de DEB ainda aquém do desejável, mas isso é uma construção. Isso com certeza a gente vai melhorar nossa educação. Eu tenho dito sempre nos nossos programas, e sempre pergunta a quem gera educação, a respeito dos rumos da educação no Brasil como um todo, né? A gente, infelizmente, em alguns quesitos, em vários quesitos, e a educação é uma delas, a gente trabalha muito para tentar pagar duas vezes a mesma coisa, né? Porque o cidadão paga os seus impostos e, quando tem uma condição de vida um pouco melhor, busca uma escola particular para colocar o filho. Uma das coisas é a educação. Isso acontece também com plano de saúde, com segurança, com outras questões que são básicas, mas infelizmente a nível público as pessoas pelo menos não sentem aquela qualidade que deveriam ter. Tem salvação a educação pública, secretário? Qual é a visão do senhor a respeito disso? O senhor falou aí de planejamento a longo tempo. Eu acredito também muito que a política acaba atrapalhando muito isso, porque entre o grupo político sai outro e cada um quer colocar a sua cara, e muitas vezes, para colocar a sua cara no projeto, tira os pontos positivos do outro e começa do zero, aí o outro volta, derruba o projeto do outro, porque todo mundo quer ser o pai da criança daquele projeto e acaba não andando tanto. A educação pública, na visão do senhor, tem salvação? Quais são os caminhos para a gente buscar aquilo que acontecia, por exemplo, com os meus pais, que no passado a educação boa era educação pública, e que o colégio particular era tido como PP, pagou, passou, teve dificuldade no colégio público, botava no colégio particular para não perder de ano, né? Hoje em dia, muitas vezes a gente vê que o processo acontece de forma inversa. Como salvar a educação pública? Fernando, eu não tenho dúvida que tem salvação, e assim, embora, como eu falei, não é uma coisa de curto prazo. E é custoso também, a gente sabe, né? Mas é um investimento. Né? Eu diria que talvez é o melhor recurso empregado, investir na educação. Aliás, é a única salvação do nosso país. Eu vi agora há pouco tempo aí um comentário aí do Alexandre Garcia falando sobre a diminuição dos homicídios no Brasil. Claro que tem aí um trabalho da polícia, né, de repressão, essa coisa toda, mas sem educação a gente não vai conseguir ter um país realmente com paz social. Os investimentos são realmente de longo prazo, mas já temos no Brasil algumas realidades. São ilhas, infelizmente, são ilhas isoladas, mas nós já temos aí alguns exemplos, como eu falei agora há pouco de Sobral. Na Bahia nós temos algumas cidades já trabalhando isso. Eu acho que o futuro da educação é uma educação em tempo integral, e isso é uma necessidade. A Feira de Santana tem que começar a pensar nisso. Nós estamos trabalhando para isso, somente que a implantação de um tempo integral significa reduzir uma escola que tem 1.000 alunos para 500. Então você tem que ampliar a rede, você tem que criar uma estrutura, porque a criança passa o dia na escola. Alguns casos também a bidocência, ou seja, 2 professores em sala de aula, e aí vem um outro problema, você tem que aumentar a quantidade de professores, questão de vaga, questão de índice de pessoal, ou seja, é um emaranhado de questões que não é tão simples assim, olha, vou fazer. Na nossa casa a gente resolve quebrar um quarto, um banheiro, e a gente no outro dia começa. Na área pública, infelizmente ou felizmente, a gente tem que passar todo um processo de planejamento, licitação, recurso, orçamento. Mas eu acredito, eu sou muito otimista, eu tenho certeza que a educação brasileira vai tomar um rumo. A gente está inclusive experimentando no Brasil algumas questões relacionadas à gestão. Isso é o mais importante. A questão escolar também passa muito pela gestão, ou seja, a otimização desses recursos. A gente precisa fazer conta realmente do que nós temos aqui em Feira de Santana, por exemplo, algumas escolas nucleadas. O que é isso? São escolas próximas que têm uma direção única. Então são escolas que estão cada uma a 5 quilômetros, por exemplo, no distrito. Se nós reuníssemos, por exemplo, essas escolas em uma só, nós teríamos aí uma administração única, poderíamos inclusive ter um atendimento muito melhor, com mais eficiência, com a infraestrutura melhor. Para isso bastaria apenas que a gente tivesse que providenciar o transporte escolar, mas aumentaria de um lado, mas ganharíamos do outro, né? Então assim, tem muitas questões ainda que a gente precisa discutir e avaliar, e como eu falei, não é uma coisa de curto prazo, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Temos um projeto, e o prefeito Colbert Martins já nos cobrou essa solução do ponto de vista de aumentar as vagas para o ensino integral, e a gente está trabalhando para isso. Temos inclusive já um projeto aí em andamento que vamos
nesse primeiro semestre, com fé em Deus, anunciar para que a gente possa dar o primeiro passo de uma escola grande de tempo integral em Feira de Santana. Nós já temos algumas, mas são poucas, e em breve eu não tenho dúvida que isso vai se tornar uma realidade. No momento que isso funcionar bem, a própria sociedade, a comunidade vai abraçar e vai querer todas as escolas nesse sentido, e a gente vai ter um reflexo grande na melhoria da educação. O repórter Miro Nascimento tem uma pergunta a fazer ao senhor. Na verdade, eu tenho duas perguntas para fazer. Bom dia, secretário. Bom dia, Medeiros. Mais uma vez agradecer pela presença. Eu não sei quando será, eu gostaria até que o senhor informasse, com relação ao o período da eleição para diretores das escolas. Nós tivemos eleição há 2 anos, né? Estão próximos de acontecer. Pronto. E aí entra exatamente essa questão, porque a gente acompanha um pouco também da educação, essas discussões. Com relação, secretário, quando a gente fala da escola, o senhor falou agora exatamente de comunidade, e essa escola ela precisa estar próximo da comunidade. Mas, no entanto, em algumas eleições ela não tem sido técnicas. E em alguns pontos, em alguns casos, trabalha-se o nome, né, de alguns diretores, ou até na questão política partidária, para que se tornem estes diretores das escolas. Primeiro, pode-se mudar regulamento ou alguma coisa nesse sentido para que o diretor da escola seja eleito realmente pelas pessoas que fazem a escola, ou seja, pela comunidade, não que tenha ingerência política? Olha, não só pode como deve. Na verdade, já há modelos... Isso causa, inclusive, um certo descontentamento, permita só, secretário, porque às vezes a pessoa nem conhece, por exemplo, um distrito desse, não conhece às vezes um bairro, um subdistrito como esse, uma comunidade, e acaba se tornando diretor da escola. Na verdade, Miro, já existem modelos no país em que o diretor da escola não é sequer professor. Uhum. É um gestor escolar, é um gestor, inclusive, com formação em administração, em outras áreas Comunidade ligadas. Às vezes solicita, pede. Não, na verdade, já é um modelo implantado. Por exemplo, Sobral, o diretor, Sobral, esse que tem o IDEB mais alto do Nordeste, mais alto do Brasil, o diretor da escola já não é um professor, obrigatoriamente. Pode até ser, mas ele já não é um diretor. Essa questão da eleição, como você bem disse aí, foi digamos assim, um clamor da sociedade, porque a eleição, né, a interferência do prefeito, e no final a gente está tomando uma bola nas costas muitas vezes. A eleição, às vezes, ela funciona bem, a comunidade escolar escolhe um bom gestor, um bom professor, e muitas vezes escolhe aquele professor que é o mais amigo, é o que dá o tapa nas costas, é o mais ali, mas de repente nem sempre... A capacidade administrativa. Exatamente, nem sempre ele consegue responder administrativamente, do ponto de vista financeiro também, porque ele gera, inclusive, recursos, né? Ele muitas vezes não responde dessa forma. Então, assim, nós temos um quadro de diretores qualificados de um modo geral, né? Temos bons diretores, temos diretores que são exemplares, que poderiam estar, inclusive, como secretários de qualquer município da Bahia e do Brasil, e temos diretores que têm essa dificuldade naturalmente. Mas, assim, o modelo ideal que eu inclusive prego seria exatamente a figura do diretor-geral, que é um diretor que cuidaria da parte pedagógica, e um gestor administrativo, que é o gestor escolar, que esse ia cuidar da escola. Esse cuidar de quê? Da limpeza, do ordenamento da escola, da arrumação da escola, das finanças da escola, de toda a gerência, inclusive de pessoal da escola. Então esse talvez seja o melhor modelo, né? E essa lenda que a eleição seria uma coisa democrática, maravilhosa, não sei o que, para o gestor escolar, isso já está caindo exatamente por terra. Exatamente. Inclusive, você tem uma ideia, em alguns casos, aqui em Feira, por exemplo, acontece muito, a pessoa se elege e alguns meses depois vem pedir para sair, porque não se encontrou, achou que era uma coisa, e na verdade gestão é cobrança, tem toda uma pressão ali, inclusive da própria comunidade escolar, para que as coisas funcionem bem, e muitas vezes o professor não está preparado exatamente para assumir aquela posição ali, ele prefere voltar para a sala de aula. Tem mais uma, Fernando? Outro ponto que nós acompanhamos e foi muito discutido, isso seria gradativo, que é aquela questão da municipalização das escolas e outras, naquela troca governo do estado, prefeitura, algumas escolas que deixaram de existir, né? 2020 está aí, esse processo estancou. Qual é a situação de momento? Na verdade aconteceu isso em 2019, né? De 2018 para 2019. E nesse ano de 2019 para 2020 nós tivemos uma reunião com a Secretaria Estadual de Educação e combinamos, definimos em conjunto que o município de Feira não iria receber novas escolas. Na verdade,
Tem uma questão aí de pessoal, que tinha uma dificuldade de pessoal, professores para trabalhar nessas escolas, e tem uma questão também relacionada aos prédios, porque alguns prédios do estado são alugados, então nós teríamos que assumir, inclusive, o aluguel dessas escolas. Então nós receberíamos aí uma escola para ter mais custo ainda para o município. Então esse ano a gente resolveu conjuntamente de não receber, não municipalizar escolas no ano 2020. O senhor falava sobre a escola mais longe de Feira de Santana? É em Barra, isso? De Barra, né? Lá depois do pé de serra. Pé de serra. Mas aí eu vou voltar só a uma questão que é recorrente na zona rural, e existem alguns pontos de que hoje existe o transporte para os distritos, da zona rural para os distritos. A ausência de algumas escolas na zona rural, estou me referindo, não é na sede do distrito, e sim na zona rural. Povoados. Os povoados. O que isso motiva, secretário, na verdade? Na verdade, foi exatamente isso que eu falei aqui. Uma despesa, inclusive, de trazer o aluno para dentro do distrito. E na maioria das vezes, porque essa realidade a gente conhece um pouco, às vezes não acontece a adaptação. Mas é muito mais barato trazer o aluno no transporte escolar do que você implantar um equipamento, uma escola lá dentro. Você tem a construção e depois tem a manutenção desse prédio. E aí você tem que ter merendeira, tem que ter a parte administrativa, porteiro, você vai ter conta de água, luz, ou seja, uma série de segurança. Então, na verdade, é muito mais barato você, na verdade, agrupar, principalmente essas escolas nucleadas, em uma só, para que você possa fazer. Agora, é claro que tem algumas situações que é impossível. Às vezes é uma comunidade que está muito isolada e ali há uma necessidade realmente de se fazer uma escola nova naquele local. Nós estamos estudando isso. Por exemplo, tem algumas escolas em Feira de Santana que poderiam, naturalmente, com esse trabalho de rearrumação, serem fechadas para que a gente pudesse fazer uma nova escola, digamos assim, mais qualificada em um distrito mais próximo, né? Mas isso não é um trabalho, como eu falei, da noite para o dia, é um trabalho que tem que estudar. Às vezes uma comunidade de uma hora para outra ela cresce muito por algum motivo, né? Às vezes num distrito, e aí há uma necessidade do poder público, ou seja, é extremamente dinâmico esse processo, né? Cada dia com sua agonia. Então não adianta a gente achar que vou fazer isso aqui e agora Feira de Santana já está resolvida. Nada disso. Para o ano. Falando cada dia com sua agonia, só para fechar, viu, Fernando? O senhor tem um problema, inclusive, esse ano aí, porque o ano passado, no final na reta final do ano, foi isso mesmo, foi. No meio do ano, mais ou menos, o senhor ganhou, Feira de Santana ganhou aquele condomínio Minha Casa Minha Vida Aeroporto. Nesse problema, eu estou me referindo à questão dos outros, que é essa concentração de alunos. Um local com 700 pessoas, são em média 4 pessoas, 2.800 pessoas que chegaram para morar no condomínio. Né? E exatamente em alguns outros pontos existem, certo? Essas questões que são inerentes a isso, ou seja, chega muita gente para morar, mas a escola continua a mesma, né? O número de alunos continua nas escolas. É exatamente esse o desafio, né? Nós temos, por exemplo, lá ali na Asa Branca, naquela região ali, uma série de condomínios que foram também implantados ali, e as escolas já não tem mais como serem ampliadas. Então, ou seja, a gente tem que criar realmente novas escolas, nesse caso. A gente tem que criar, agora mesmo, Campo Belo, que é ali no Campo do Gado Novo, né? Foi implantado ali um equipamento Minha Casa Minha Vida imenso, e não tem uma escola, e as crianças têm que sair ali, é distante para chegar até lá em cima. O pessoal está estudando na Rubens Carvalho, na Almira, que vai passar por uma reforma também agora, e a gente já está fazendo o projeto para implantar uma escola nova. Então, assim, existe necessidade de escolas novas também na sede, em Feira de Santana. Mas muitas vezes é uma escola que vai atender uma população que migrou, porque não existia aquele bairro. Por isso que eu falei, é extremamente dinâmico. É um problema, mas isso faz parte do digamos assim, do dia a dia, né? Não tem como escapar disso. Perdão. Bom, ainda falando de escolas, para a gente encerrar, até para liberar o senhor, que eu sei que tem uns compromissos também, à frente da secretaria, a nível tecnológico, como é que estão as nossas escolas hoje? E já aproveitando duas perguntas em uma, que é a questão da preparação dessas escolas para o ano letivo que vai começar, né? É o momento agora também, antes de começar as aulas, de resolver os problemas que apareceram em 2019, que são até naturais para o desgaste mesmo, como o senhor falou, tem escolas que a escola precisa passar pela manutenção, tem algum problema elétrico, algum problema hidráulico, algo do tipo. Como é que está o andamento de obras, de reformas, para que as escolas estejam prontas no início do ano letivo, e em relação à própria tecnologia também, né? O tanto que
é possível nesse momento se investir em tecnologia nas escolas? Olha, a tecnologia, ela é hoje uma realidade na nossa vida. A gente está aqui no estúdio aqui, cercado de computadores. Isso está sendo visto pelo YouTube, Facebook e Instagram. Pois é. Nós não podemos fugir dessa realidade. E isso é o que atrai, inclusive, o jovem também. Sem isso dúvida. Desperta a atenção do aluno. Então, nós temos que mixar. Há uma necessidade, sim, de implantar novas tecnologias na escola. O prefeito, inclusive, tem cobrado muito a questão da robótica nas nossas escolas municipais. Vamos, sim, começar esse ano a utilizar a robótica nas escolas municipais. Nós temos agora há pouco, daqui a mais alguns minutos, vamos estar dando ordem de serviço com o prefeito Colbert Martins, na primeira escola com energia solar de Feira de Santana, que vai ser ali o CEMEI Vanilda Barros, ali do lado do SESI, no Jardim Cruzeiro. É um projeto piloto. Nós temos uma conta de energia, para vocês terem uma ideia, que em média 120 mil mês. Só com a Secretaria de Educação, com as escolas do município de Feira de Santana. Então, se a gente conseguir implantar esse projeto e esse projeto for realmente tiver sucesso, a gente consegue reduzir pelo menos 50% desse valor aí. Isso dá uma economia substancial para a gente investir em outras áreas. E nós temos, esse ano, nós temos aí um desafio grande, que é exatamente reequipar, principalmente em informática nas nossas escolas. A licitação, inclusive, já está finalizando. Nós temos a questão aí do fardamento, que já vamos entregar agora no início das aulas, já está dentro do nosso almoxarifado, o kit escolar. Temos ainda um problema sério com as carteiras escolares, é uma licitação que se arrasta aí mesmo, uma briga de fornecedores que não tem fim, impugnações, um impugnando o equipamento do outro. E a gente espera que agora, exatamente essa semana, a gente feche essa licitação para que a gente possa já começar a todo vapor o reinício das aulas para o ano 2020. Então a expectativa é boa, a gente está fazendo muita obra, tem muita obra que a gente não consegue fazer. Por exemplo, eu tenho uma escola para fazer uma intervenção que eu tenho que tirar os alunos, mas para isso eu tenho que colocá-los em outro local, inclusive alugar um espaço, alguma coisa nesse sentido. Alguns bairros de Feira de Santana e alguns distritos também, a gente não encontra um imóvel com essas condições e muitas vezes encontra os proprietários que querem cobrar um valor, às vezes abusivo, que a prefeitura não tem condição de pagar, tem questão de documentação, enfim, burocracia que às vezes nos impede de ter uma agilidade maior. Mas esse é o desafio e nós temos que enfrentar. Secretário, muito bom tê-lo aqui. É importante a gente falar nesse momento, né, sobre essas questões, porque a gente sabe que durante o ano problemas naturalmente acontecem, né? Então é importante a gente falar justamente da preparação desse momento, de que forma que esses problemas estão sendo previstos, tanto estruturais como problemas pontuais que podem acontecer. São 206 escolas, são 206 imóveis. Quantos professores? 2.200 professores. 2.200 professores, então é muita gente para administrar, aluno que não acaba mais, né? Cerca de 54 mil. 52 mil hoje e uma expectativa que pode chegar até no máximo 54. Pois é, então não é tarefa fácil não, muita coisa para administrar, mas... Tá faltando dinheiro pro secretário, meu caro Fernando Moreira? Boa pergunta, deixa ele responder agora. Pois é, secretário, deixa eu só dizer aqui, o MEC recebeu e não usa mais de 1 bilhão recuperado na Lava Jato. Notícia está aqui agora, logo de cara, no Folha de São Paulo, Fernando Moreira. Se o secretário quer buscar recursos, diz aqui, tá na hora. Do governo Jair Bolsonaro alardear o direcionamento dos recursos recuperados pela Operação Lava Jato para a educação. O ministro, como é que é o nome dele? Abraham Weintraub. Não, nome difícil, né? Não usou o dinheiro destinado às ações da educação básica. O fundo de 2,6 bilhões foi alvo de disputa e acabou tendo os recursos destinados à educação e à preservação ambiental divididos entre 7 ministros. Então tá aí, o empenho é a primeira etapa da execução do orçamento público e garantiria que os recursos seriam de fato aplicados na educação básica, mesmo que futuramente. Só que não foi utilizado e pode acabar no limbo. Vamos buscar dinheiro para a secretaria. Vamos sim. Na verdade, ele deve estar passando pela mesma dificuldade que nós aqui em algumas outras, que é a dificuldade às vezes de licitar, de execução. Muitas vezes o governo tem recursos e está faltando caneta, porque ele não consegue. E aí, de vez em quando, alguém fala, mas faltou planejamento. Olha, eu tenho, por exemplo, uma licitação que eu já encontrei em andamento de carteiras escolares com mais de 1 ano de andamento. Que planejamento é esse que se faz com mais de 1 ano para comprar carteira? Isso não existe, quer dizer, foi muito bem planejado, mas infelizmente a execução
é extremamente complicada. Então, o Ministério também passa por essa dificuldade. Não sei bem o caso, mas vamos sim correr atrás desses recursos. Inclusive, Feira de Santana está sendo contemplado agora por dois novos ônibus escolares, no valor de quase R$500 mil, R$495 mil, que vamos estar recebendo nos próximos dias, e esse recurso veio lá do FNDE. Então, vamos tomar, do amarelinho. Então, vamos tomar um pouquinho, uma parte desse dinheiro aí, para investir nas escolas de Feira de Santana. Pois é importante aquilo que a gente falava, né? É caro, mas é o melhor investimento que se pode fazer, né? Vai refletir em várias outras áreas quando se tem educação de qualidade. E até para finalizar, Fernando, Sim. Você colocou aí no início que nossos pais tinham uma escola pública de qualidade. É verdade, meu pai estudou numa escola pública muito boa, de grande qualidade, mas o que eu queria dizer também é que aquela escola pública daquela época, ela não tinha a universalidade, ou seja, ela não atendia a todos. Ela era boa, mas era para poucos. Era mais restrita. Exatamente. Né? E hoje o nosso desafio, e já conseguimos em alguns casos, é não deixar nenhuma criança fora da escola. Então, assim, hoje nós temos alguma dificuldade em termos de qualidade dessas escolas, mas pelo menos é universal. E é melhor você ter qualquer educação do que deixar qualquer criança fora da escola. Então, esse é o grande desafio, é pegar aquela escola do passado com aquela qualidade e universalizar e trazê-la para todos. E esse, para mim, é o maior desafio, não só de Feira de Santana, mas acho que de todo o Brasil. Sem dúvida alguma. Secretário, bom tê-lo aqui. Um feliz 2020, muito sucesso à frente da educação do município, né, que o senhor consiga colocar em prática todos, eu acho que é exagero, porque a gente sabe que é difícil, mas boa parte dos seus projetos, e muito sucesso para a educação, né, aquilo que a gente falava, a educação vai refletir em praticamente tudo na sociedade, e por isso tem que ser mesmo tratada como prioridade em todo e qualquer governo. Muito bom tê-lo aqui, um ótimo dia. Obrigado, Fernando, eu que agradeço, estamos às ordens. Conversamos então com o secretário municipal